Hello, welcome back to the I Can Speak English channel. How are you doing today? Bem-vindo de volta ao canal do I Can Speak English ou bem-vindo ao canal do I Can Speak English, caso seja a sua primeira vez aqui. Antes de começar, quero te pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho. Se você está no Instagram ou no Facebook, deixa seu comentário aqui embaixo, seu curtir, para eu saber o que você está achando do conteúdo, combinado? No vídeo de hoje, eu queria falar sobre uma frase que eu ouço com alguma frequência, que é assim: eu não consigo aprender inglês. Eu não consigo aprender inglês, e aí as ramificações. O inglês não é para mim, o inglês é muito difícil, eu já tentei várias vezes e eu ainda não consegui aprender, eu já entrei em escola, saí de escola, não consigo aprender esse negócio. Você já ouviu essa frase? Você já falou uma dessas frases alguma vez? Você sente isso? Então, se você já pensou alguma coisa similar, fica comigo até o final que a gente vai discutir um pouquinho essa frase no vídeo de hoje. No meu livro, um livro que eu estou lançando, um e-book que está sendo lançado, eu vou deixar o link para vocês aqui, caso vocês se interessem. Eu falo que para você aprender inglês, na sua jornada rumo à fluência, você tem alguns obstáculos. E o maior deles, 99% de chances, é que o maior deles é você mesmo. Eu sou a maior inimiga na minha jornada rumo a algum objetivo meu, da mesma forma que muito provavelmente você seja seu maior inimigo, seja sua maior inimiga na sua jornada rumo à fluência do inglês. Por que eu estou dizendo isso? Porque são os nossos pensamentos, os nossos padrões que vão nos boicotar nesse caminho. E um desses padrões é justamente o eu não consigo aprender inglês não é para mim, inglês é muito difícil. Então, uma dica: toda vez que esse pensamento vier para você de eu não consigo aprender inglês, eu quero que você pare e você se questione qual é a prova disso. Que prova eu tenho de que eu não consigo aprender inglês? E pode ser que a sua mente venha com alguma prova, tipo assim: ah, mas é porque você já entrou em escola de inglês 4 vezes e até agora você não fala. E aí você vai precisar pegar cada uma dessas supostas provas que a sua mente está te dando e você vai ter que encarar de frente, falar: tá bom, então tá, é a prova, né, mente? Beleza, entrei 4 vezes na escola e não aprendi. Eu me dediquei? Eu fiz tudo que eu precisava fazer? Eu estudava inglês todos os dias, eu ia apenas assistir aquela uma aula ou aquelas 2 aulas e eu não fazia mais nada. E se você chegar à conclusão de que você realmente fez tudo que estava ao seu alcance, ok, vai passar para um segundo ponto de repente questionar o método, tentar entender se você deixou de utilizar o inglês por muito tempo e por isso não fixou. Aí a gente pode ir para algumas perguntas. Eu nem vou entrar nelas agora, porque eu acho muito difícil que você diga: ok, entrei nas escolas, eu saí das escolas, mas eu me dediquei 100%, eu dei tudo de mim. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para eu aprender e eu não aprendi. Eu acho quase impossível. Ok? Então tá bom. Primeira coisa é essa. Quando vier essa frase para você, você vai perguntar a si mesmo quais são as provas de que eu não consigo aprender inglês. Ok? E aí, num segundo momento, eu quero que você confronte o seu medo. Esse é um padrão também muito comum na hora da gente tá caminhando para uma habilidade nova e para o inglês, no caso, que é você ter medo. E aí você precisa confrontar o seu medo. Você vai pensar o seguinte cenário. Vamos lá, qual que é o medo? O medo é eu falar inglês na empresa e o meu chefe ver que eu não falo direito, eu falar errado. O meu medo é eu viajar e não conseguir me comunicar. Bom, aí você vai pensar o seguinte: pior cenário possível. Qual que é o pior cenário se você falar inglês na sua empresa e seu chefe achar que você falou errado? Ou o gringo que está lá visitando a empresa não te entender? Qual que é o pior cenário? Eu não sei, eu acho que o pior cenário neste caso é você ser mandado embora. Você falou tão mal, aconteceu algo tão surreal que você perdeu seu emprego por causa de uma frase. Que eu já acho, assim, realmente é um extremo, tá? A gente está aqui no pior cenário. Então tá bom. Se este pior cenário acontecer, você vai sobreviver? Imagino que sim, né? Vai sofrer, vai doer, vai ser difícil, perdi meu emprego. Tudo bem, aconteceu um monte de coisa ruim decorrente disso. Mas você vai sobreviver?
provavelmente você vai chegar à conclusão de que sim. Aquele outro cenário que a gente falou, eu viajei e não consegui me comunicar, tentei me comunicar lá com uma pessoa fora do país e ela não me entendeu. Você vai sobreviver? O que você vai ter que fazer? O que vai acontecer diante disso tudo? Eu fui pedir comida e a pessoa não me entendeu, aí eu tive que apontar no cardápio. Ou eu tive que fazer mímica para pedir informação de como eu chegava em um outro lugar. E tudo bem, deu certo, eu cheguei no outro lugar. Nossa, fui parar na delegacia de polícia, porque ninguém conseguia me ajudar. O policial me botou na viatura e me levou para o meu destino. Sobreviveu? Ok. Por que a gente precisa lidar com o medo dessa forma? Porque o medo, ele é muito comum. Todo mundo tem medo, gente. É tranquilo, é uma coisa que a gente realmente tem que lidar, porque todos têm. Então, o medo é um segundo padrão, é uma segunda coisa que pode estar te travando no seu caminho para a fluência. E pode ser o medo que está fazendo você falar, eu não consigo aprender inglês, o inglês não é para mim, o inglês é muito difícil, pode ter medo. Tenta encontrar o medo do quê? Que está te fazendo ter essa crença de que você não pode falar inglês, ok? E a hora que você encontrar o medo do quê, confronta esse medo e tenta perceber se você vai sobreviver, ainda que aconteça o pior cenário. E se você vai sobreviver, ok. Porque a hora que você percebe isso, você pensa, poxa, se tudo der errado e eu falar errado inglês lá, tá bom, vou passar vergonha, meu chefe vai me dar uma bronca, ok, mas é isso aí, passou. Não é nada tão grave. Talvez você respire e fale, tudo bem, vou sobreviver, vai dar certo. E você consiga continuar no seu caminho. Porque o que acontece quando o medo nos trava e quando a gente vem com esse monte de frase é que a gente para e a gente não avança. E nosso objetivo aqui é que a gente continue avançando, que a gente vá superando os obstáculos. Como eu disse no começo, muito provavelmente o maior obstáculo é a gente mesmo, então a gente vai ter que ir se superando a cada nova frase que vem, a cada novo momento que a gente vai parar, a gente se supera e continua avançando. E aí uma terceira coisa que eu queria falar com vocês nesse vídeo, também relacionado ao medo, mas aí é um medo mais específico, é o medo do erro, é o medo de errar. Quando a gente está aprendendo uma nova habilidade, eu sinto isso com os alunos, né? Quando eu vim aprendendo inglês e com os alunos que estão aprendendo, a gente tem muito medo de falar errado, de passar vergonha na empresa, de não conseguir se comunicar numa reunião, medo de não conseguir se comunicar da melhor forma numa viagem. A gente tem medo de falar algo muito errado e as pessoas acharem feio. Enfim, vem o medo e vem vergonha do erro mesmo, né? A gente tem uma relação com o erro que geralmente é uma relação de medo, de vergonha e que vai fazer a gente paralisar, ficar paralisado. Então, tem uma coisa que a gente precisa fazer para a gente continuar avançando, que é fazer as pazes com o erro, aceitar o erro e aceitar que no começo da aprendizagem de qualquer habilidade a gente vai ser ruim naquilo. In the beginning, you are going to suck. No começo, você vai ser bem ruim. Gente, não tem jeito. Quando a gente está aprendendo uma nova habilidade, a gente não sabe aquilo. A gente está lidando com aquilo pela primeira vez. Então, uma criança aprendendo a andar, ela vai cair. Quando a criança está aprendendo a falar, ela vai falar um monte de grunhido. A hora que ela já está aprendendo, ela já subiu de nível, né? Já está falando até um pouco mais, mas ela está aprendendo a língua propriamente dita. Ela vai cometer erros. E, gente, se você pegar um violão para tocar e você vê lá as notas, aí você dá aquela treinadinha e você vai tocar uma música, você vai errar. Você vai cantar, você vai desafinar. E você vai falar inglês, você vai errar. Faz parte. Quanto antes você errar, né? Quanto antes você cometer os erros, mais rapidamente você aprende e você muda de nível. Aí você vai cometer outros erros aqui. Aprendeu? Muda de nível e assim você vai crescendo. Isso é para qualquer habilidade. Então, de novo, eu não consigo aprender inglês. Por quê? Será que é porque você tem tanto medo de errar que você simplesmente para? E se você parar, você não vai cometer o erro. Legal, não cometeu o erro, mas você não vai aprender. E aí vira um círculo, né? Porque aí você sai do eu não consigo aprender inglês, e aí você não fala para não cometer o erro. E aí você, de fato, não aprende inglês. E você fica ali preso nesse círculo vicioso sem conseguir avançar. Então, gente, uma frase que eu vi num vídeo recentemente é a seguinte frase. Don't be afraid to suck.
Don't be afraid to suck. Não tenha medo de ser ruim, né? Não tenha medo de ir mal em alguma coisa, nesse comecinho. Também já vi uma outra frase que é assim, você precisa ficar confortável com o desconfortável. Get comfortable with the uncomfortable. Você precisa realmente aceitar e lidar bem com as situações em que você não está confortável. Porque no começo do aprendizado é provável que você não esteja confortável. Que você talvez não esteja confortável conversando numa sala de aula, que você talvez não esteja confortável falando com o professor, né? As primeiras vezes que você vai se comunicar em inglês. Quando você já está num nível um pouquinho mais avançado, você talvez não fique confortável de fazer uma reunião, uma call, de falar com uma pessoa que está visitando a sua empresa. Talvez na sua primeira viagem para o exterior em que você vai se comunicar, você não se sinta 100% confortável e seguro de que você está falando tudo certo. E está tudo bem. É importante a gente entender que isso faz parte do processo. Quando a gente entende que faz parte, não tem como pular, não tem como fugir, não vai dar para eu sair desse ponto A aqui para o ponto B, assim, dando um pulo, sabe, sem passar pelo caminho. Quando você entende que o caminho é esse, que o caminho vai ser feito desse desconforto, dos erros, do medo, talvez a hora que, nossa, virar essa chavinha, você percebe que você voa, porque o aprendizado acontece. E aí você não vai mais ter aquelas desculpas de eu não consigo falar inglês não é para mim, inglês é muito difícil. Porque cada vez que vier essa frase, você fala, tá bom, obrigado pela informação, mas é isso aí, é difícil, mas eu vou continuar. Não, é para mim sim, um monte de gente fala inglês. Ah, mas você vai passar vergonha. Não, tá tudo bem, no começo eu vou errar mesmo. E você segue. Beleza?